Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos, amigos queridos. E já que a gente está nesse sintonia, eu vou pedir que vocês continuem nesse momento de olhos fechados e sintam o seu coração, que a gente às vezes esquece até que tem um coração batendo aqui dentro. Só lembra quando ele falha, ou quando ele acelera, ou quando alguma coisa não está nos conformes. Então sintam o seu coração e ao respirar, sintam que o seu coração está sorrindo para você. Está sorrindo dentro do teu corpo. E que esse sorriso se espalhe por todo o teu ser, tanto o ser físico quanto o teu corpo espiritual, agradecendo esse momento, esse estado que a gente proporciona para a gente mesmo. Claro que com o aval do alto, porque sem essa interação com o divino, a gente é apenas um amontoado de células. Então, sinta-se grato, sinta-se em estado de felicidade, de bem-aventurança. Eu peço a inspiração dos nossos amparadores espirituais, dos nossos amigos queridos, dos nossos mentores, para que essa noite de hoje seja realmente especial para mim e para vocês, que eu possa contribuir um pouco com essa minha volta depois de um tempo afastado aqui desse trabalho que é a divulgação do Evangelho de Jesus. Isso é o que nos faz trabalhar na casa. É trazer a mensagem do Cristo, para que possamos evoluir um pouquinho mais nessa existência terrena. Agradeço e que assim seja. Bom, né, gente? Delícia a gente estar, se encontrar assim com a gente mesmo. O tema da nossa palestra hoje começo com uma pergunta: você é feliz? Você é feliz? Então, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele diz que a felicidade não é desse mundo, mas o Espiritismo, a doutrina nos alerta que a felicidade plena não. A gente não consegue ter uma felicidade plena, porque nesse plano que a gente vive, na Terra, no planeta Terra, tem uma energia de prova,
e expiação. Quando a gente estiver num planeta ditoso, que quer dizer feliz, um plano superior, aí a gente pode se aproximar dessa felicidade plena, né? E a felicidade, ela está intimamente ligada à perfeição. Então a gente veio para ser feliz. A gente nasceu para ser feliz. E para atingir a perfeição. Uma coisa está ligada com a outra. Mas isso depende de como a gente vai transitar aqui nesse dia a dia, né? Nessa planeta em transição que a gente está vivendo. E tanto se ouve falar, né? A transição planetária. Então a gente pode usufruir dessa felicidade relativa. E a felicidade aqui, que a gente pode ir galgando, ela está diretamente ligada com a nosso crescimento espiritual. Não no material, porque o material ele é passageiro, né? A gente não vai levar nada. Às vezes eu preciso de ter um carro do ano, todo ano ter um carro para ser feliz. Ou eu preciso ter diplomas para mim me sentir feliz. Ou eu preciso ter uma casa maravilhosa ou fazer um cruzeiro. Mas nada disso a gente vai levar, porque isso não faz sentido lá no plano espiritual. O que a gente vai levar, sim, é o que a gente vai se trabalhar aqui na parte moral. O que é moral eu vou realmente levar. O bem material é importante, né? A gente não vive sem o material. Precisamos, mas o que a gente precisa? O necessário para viver. A gente precisa do necessário. Para a gente ser feliz, imagina um faminto. O que é a maior felicidade? É um prato de comida, né? O sedento é uma bica d'água, é uma caneca de água gelada. O doente, quem fica doente, o que é a felicidade para ele? Eu passei por isso, muitos devem ter passado já por essa prova. A maior felicidade é a cura, é tu recuperar a saúde. Só que são momentos, a felicidade são estágios, porque depende da necessidade. Se a minha necessidade hoje é comida, eu recebo o alimento, já não é mais a comida que vai me deixar feliz, no caso, né? Aí é a saúde. Então, dependendo das dificuldades, a felicidade vai se construindo, né? Qualquer um de nós quer ser feliz, né? Quem não quer ser feliz? Quem está em pleno juízo quer ser feliz. Mas nesse mundo de prova e expiação, a felicidade é relativa. Não tem como. A felicidade, ela está cada vez mais tênue. O que quer dizer a palavra tênue? É como se fosse uma teia de aranha. São armadilhas que a gente está feliz e daqui a pouco não está mais. Às vezes uma palavra, um acontecimento já te desequilibra. Tu está no céu, daqui a pouco tu está em estado de inferno, por causa de uma coisinha que aconteceu.
E a gente realmente vai ser feliz num mundo desse, que tu olha para o lado e tu vê tanta loucura, tanta desgraça. A gente vai normatizando, né? Coisas. Aí fica normal. Qualquer contrariedade já te tira do estado de felicidade, né? E assim é incrível porque é tudo que a gente projeta, que a gente põe expectativa, complicou. Se eu coloco uma expectativa muito grande em mim e não consigo cumprir aquilo que eu me determinei, aquela meta ou aquele trabalho que eu queria fazer com excelência e não consegui, eu já me frustro. E se eu coloco a expectativa no outro, pior ainda. Aí eu quero que o outro faça isso para mim, ou que ele resolva aquilo para mim, ou que ele me ame, ou que ele me respeite, ou que ele me valorize, ou que ele tenha gratidão. Aí, nesse, não tem como, né? Tu depender do outro. Se nem da gente a gente consegue, às vezes, controlar nada, né? O que a gente tem que buscar é o equilíbrio do que é necessário e o que é exagero das nossas necessidades. Paulo de Tarso, ele falava assim, ele disse que ele aprendeu a conectar-se com o que tinha e não colocar o foco nas contrariedades do dia a dia, das coisas que se apresentam no dia a dia da gente. Então, na verdade, a gente não pode ter tudo que a gente quer, né? Ou que a gente sonha, ou que a gente deseja, porque, como eu falei, cria expectativa e se quebra logo ali. E hoje tem muito essa vibe aí, como se fala, os coaches, né? Que vendem a felicidade. Aí tudo é, meu, tu tem que ser super isso, tu tem que ter 5.000 seguidores, porque senão tu não é feliz. Tem que não sei ter quantos likes, porque senão tu, não cheguei, não é essa venda de um sucesso, uma ilusão, né? É vendedores de ilusões. E a gente cai nessa, né? Então o que pesa mesmo para nós, o que tem que pesar mesmo é a paz interior. É a paz. Se tu tá em paz contigo, tu pode estar no meio de uma tempestade, num furacão, tá de boa. Agora, quando tu tá num estado de inferno, tu faz uma guerra em teu entorno, porque a energia ela se dissipa mesmo. Não tem como. Então é tudo uma conquista interna. A gente não pode focar lá no que vem de fora, né? É uma conduta. A gente tem que ter uma conduta interna de, de estado, manter o estado. Porque aquele que está infeliz, às vezes está guerreando sozinho, né? A gente está guerreando sozinho e conjurando uma pena severa para a gente mesmo. Às vezes a gente pisa na bola, dá um escorregão, ou julga alguém, né? E depois fica com aquela pena, se apena mesmo. É o pena do silício aí, só não se chicoteia, mas o chicote mental é pior que tem. E a maturidade emocional, isso chama. A gente tem que ter essa maturidade emocional para não criar, como eu falei, expectativas inalcançáveis. Ainda que nós estamos nesse processo de
prova e expiação, né? Não depende só de nós. Depende do planeta, também da energia planetária. Então a gente percebe que a felicidade não é desse mundo, né? Como Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. O reino não é desse mundo, ele falava. Então, onde encontrar a felicidade? Alguém tem ideia onde é que eu vou achar essa felicidade? Se nesse planeta a felicidade é só relativa? Aí tem uma resposta que é bem curtinha. E essa resposta eu peguei de uma outra questão do Livro dos Espíritos, que depois eu vou ler para vocês, que cabe também. Aonde que eu vou encontrar essa felicidade? Jesus. Então, no Livro dos Espíritos, lá também, na questão 621, acho 625, pergunta: qual o modelo que Deus deu para nós que a gente possa se espelhar, que seja o cara mais perfeito, mais humano, apesar de ter a sua porção divina? E a resposta lá é: vede Jesus. Não foge disso, né? Mas tendo em vista essa reflexão que a gente fez, que para alguns filósofos e alguns cientistas, né, materialistas, os homens da ciência, digamos, a virtude tem a ver com a plenitude da natureza humana. A natureza individual de cada um, né? Com a condição, por que uns têm uma condição mais vantajosa que os outros? Uns têm alguns atributos e outros não. Pelo simples acaso da natureza, que a gente sabe que não existe o acaso, né? Nada é por acaso, não tem essa frase, tem um filme, tem um livro, nada é por acaso. Mas, na visão de Jesus, isto não é uma condição. Aquilo que você tem, ou que eu tenho, não é uma condição determinante para você não crescer. Ou dizer, bom, ele veio com esse problema, dali não vai sair, nunca vai mudar, essa condição é imutável. Para Jesus, não. Para Jesus, independe do atributo que você herdou, que você recebeu, ou que você herdou de você mesmo, porque a gente é que cria, a gente é que constrói, né, essas virtudes. Então, não depende porque, o fulano nasceu cego, uma questão de saúde, por exemplo. Por que ele nasceu cego? O outro nasceu são. E aquele que nasceu cego, ele desenvolveu uma habilidade de tocar piano, ou tocar violino, ou uma outra coisa, que ele criou uma excelência naquilo. Então, esse estado, o que foi determinado não quer dizer do que você recebeu, e sim o que tu vai fazer com aquilo, com o dom que tu recebeu, né? Por exemplo, o dom da palavra. Tem gente que tem o dom da palavra, o dom da oratória, chega e não precisa nem estudar, ele parece que ele já vem com ele. Ele pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser um 7-1 e levar uma multidão inteira
Então depende o que a gente vai fazer com o que a gente herda, que a gente ganha ou que a gente adquire, né? Pode usar para o bem ou para o mal. Então eu tento concluir que de fato essa evolução, né, essa teoria da evolução da natureza, da evolução humana em relação ao indivíduo, a individualidade de cada um, não que a natureza não distribui, a gente não distribui igual, né, entre todos. Mas o que eu faço com esses recursos, né? Cada um é um indivíduo único, cada um tem uma identidade própria, uma história lá que já vem de quantas vidas, de quantas encarnações. Então, esse que nasce com talento, com a inteligência mais aflorada que o outro, e com a saúde perfeita, pode dar mais, mas não quer dizer que aquele que não é inteligente, mas é esforçado, às vezes chega mais longe que o outro. Aquele que é inteligente, às vezes, não, sabe que é inteligente, a hora que eu precisar, eu... E daí também não se mexe. E o outro que tem que ralar, tem que suar, tem o seu valor. Então, o valor é dado assim. Não é no que tu recebe, é no que tu... Como tu usa, como tu faz, né? Como tu se empenha, né? E o que são as virtudes, então? São conquistas, as virtudes são conquistadas por nós, por cada um. É uma qualidade moral, a virtude, um atributo positivo do indivíduo. Para Jesus, a virtude é a disposição do indivíduo em fazer o bem, não apenas uma característica da pessoa, é uma tendência positiva, mas que ela usa nesse sentido. Ainda a virtude são hábitos constantes, aquilo que tu vai praticando sempre, vai repetindo, são hábitos que tu cria no teu dia a dia, né? É uma constância, né? E que leva o homem para o caminho do meio, o caminho do bem. Eu vou dar alguns exemplos de virtude aqui. A boa vontade, a honestidade, a lealdade, a integridade, o respeito aos outros, a si mesmo, a generosidade. Ser generoso gera uma troca maravilhosa, porque quem é generoso contigo, tu não vai conseguir ser agressivo, não adianta, é uma troca, tudo que tu dá, tu recebe. E a gratidão, que é a maior virtude. No dicionário Aurélio Buarque, ele diz assim sobre a virtude: virtudes são essas disposições do espírito constantes, as quais, por um esforço da vontade, se inclinam à prática do bem. Aquele que é virtuoso, ele é inspirado, ele se enche de energia e ele atinge a excelência, porque ele faz com amor, ele dá toda a energia dele ali, naquele movimento que ele está fazendo. Então, ele fica uma coisa virtuosa, é como se fosse divino. Da onde é que sai isso tudo? Desse cara que tu olha, parece que não dá nada. Tu olha, tá de chinelo,
de dedo, está de roupa rasgada. Não quer dizer, ali tem uma fonte, às vezes, de virtude que ele extrapola toda essa parte material, né? Para Jesus, que é o cara que é nosso modelo e guia, né? Que é onde a gente se inspira, a virtude, ele também diz que é usar os recursos que nós temos pelo nosso próprio esforço e conquistamos ou herdamos de nós mesmos, né? Que agora estão disponíveis com o objetivo da prática do bem. O virtuoso trilha na direção do amor. Para a maioria de nós, das pessoas em geral, pessoas comuns, né? E também para a filosofia, aquele que nasce limitado, a gente às vezes se torna repetitivo, mas é uma das formas da gente aprender e memorizar. A doutrina espírita usa muito essa técnica. Hoje eles falam do... Hoje não, já há alguns anos, né? Já nem é mais vivo, o professor Lazanov, que é a sugestiopedia. Ele fala que a rememorização, a repetição, a gente vai trabalhando e vai aprendendo. Tanto para aprender uma língua, como uma filosofia, algumas verdades, entre aspas, né? Porque Pilatos, quando chegou e perguntou para Jesus o que era verdade, Jesus silenciou, ficou quietinho. Por quê? E ele ficou quieto é porque a verdade não existe uma, né? A minha, a tua, a do outro, a de uma filosofia uma, de outra outra, mas enfim. Então, para Jesus não importa o recurso que tu herdou. Importa o que você vai fazer com esse atributo que você tem. A partir do livre-arbítrio, das tuas escolhas, do que eu escolho fazer com aquilo, né? Daí a gente pode pegar como exemplo a parábola dos talentos que Jesus... Ele falava em parábolas que é para fazer um paralelo do mundo espiritual com o plano terreno, né? Ele fala do mundo espiritual para a gente ver como é que a gente vai andar aqui. Então, na parábola dos talentos, tinha um senhor das terras lá, um soberano, muito rico, né? E ele pretendia fazer uma viagem longa. E aí ele chamou 3 dos seus servos mais chegados e disse para o primeiro, vou te dar 5 talentos e quando eu voltar a gente faz o acerto. Para o segundo ele deu 2 talentos e para o último, terceiro, ele deu 1 talento. Aí depois de uma longa jornada ele voltou para suas terras e mandou chamar os seus servos para fazer um acerto de conta. Aí o que recebeu 5 trouxe 9. Aí ele, muito bem, você fez jus ao que eu lhe dei. Hoje à noite você está convidado a sentar à minha mesa para a gente comemorar. Veio o que ganhou 2, trouxe 4. O Senhor também ficou feliz, agradeceu, elogiou e disse, você também vai cear comigo essa noite.
Aí chegou o que recebeu um. E aquele que recebeu um trouxe um e disse: Senhor, eu, por medo, sabendo que o senhor era muito severo, eu enterrei o talento e estou te trazendo aquele talento. Aí o senhor ficou bravo e disse, ficou irado, falou: servo mau e preguiçoso. Sabendo que eu era severo, por que não deu então aos banqueiros esse talento, que pelo menos os juros eu não ia perder? E aí mandou tomar o talento e pensou o serviço daquele cara. O talento, um talento a gente pensa, parece que é pouca coisa, mas um talento equivalia a 6.000 denários. Denário era a moeda da época que valia um dia de trabalho. Então, era uma boa grana, né? E então, não soube usar o que recebeu, né? Então a gente vai fazer um paralelo, em vez de falar em dinheiro, em talento, a gente vai falar em um talento, algum dom que a gente tenha, né? Como eu vou te dizer? Um, um, um talento não financeiro, uma habilidade. A gente pode fazer o seguinte: em vez de moeda, vamos dizer assim, que um recurso natural. Como eu tinha dito, a gente pode ter uma facilidade de convencimento, um magnetismo para levar, convencer as pessoas. E pode usar para levar o Evangelho ou mostrar um caminho de reencontro espiritual ou de perdição, né? Usar o magnetismo para fazer dinheiro, para enganar. Então, aí a gente vai ter que prestar conta com o Senhor. O que você fez com o que eu te dei, com o talento que eu te dei? Aí a gente pode ser convidado a ceiar, sentar na mesa do Pai, ou ter que migrar para outro planeta, com aqueles que vibram na nossa mesma energia. Então vamos ser um servo. Não, escravo é diferente de servo. O servo, ele não é aprisionado. O servo, ele tem autonomia. Tanto é que foi dado a confiança, né? Para que ele mostrasse suas virtudes, seu talento, o seu recurso natural. A gente tem que ter essa boa vontade.
A boa vontade é a disposição ou atitude favorável em relação a algo ou a alguém. É a disposição íntima positiva que a gente traz de quem é chamado a servir. Quando a gente é chamado a servir, a gente tem que ser positivo, proativo, como diz, né? Temos que fazer jus, tirar talento da onde não tem. Tirar virtude, criar virtudes para dar um retorno. É como se fosse um respeito, uma gratidão por aquilo que tu recebeu, fazer aquilo crescer. E dar de volta. É como o conhecimento, né? A gente tem o conhecimento, adquire conhecimento, lê, estuda, e se guardar para a gente, não adianta nada. É como combustível. Se você encher um tanque de gasolina e não rodar, vai deixar o carro na garagem, aquele combustível vai apodrecer, vai estragar o carro. E assim é o conhecimento também. A gente estuda para repassar, mesmo que seja uma coisa não tão fácil para a gente. Por exemplo, eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade. Há um tempo atrás, eu nem pensava jamais em falar na frente de 2 ou mais pessoas. Então a gente vai tirando lá das entranhas, vai tendo que mostrar alguma coisa, devolver alguma coisa, porque eu fui chamado e meio que, tipo assim, tu vais ter que dar a cara a tapa, vai ter que fazer alguma coisa pelo outro. Estuda, se tu tem dificuldade, estuda. Mesmo que tu vá gaguejar, que tu vá tropeçar, que tu vá se expor, não vai morrer. Se alguém achar que tu é assim ou assado, é dele. Você vai crescer para ti mesmo. É a nossa vida, o nosso crescimento é a gente com a gente mesmo, né? É a gente que tem que se vencer. Não é ser melhor que você, nem que você, ser melhor que eu mesmo. Eu tenho que me melhorar e me expor. Todos nós, né? Eu falo eu, mas é nós, né? Daqui a pouco tem que ter alguém aqui também. Alguém tem que se candidatar, ó, eu quero fazer uma palestra lá, eu quero me desafiar. Está aberta a casa, né? Estuda e foi chamado a responsabilidade. Então, assim, só para fechar aqui, do que é felicidade, o que a gente busca, né? Como é que eu vou atingir isso? Vou terminar só com uma historinha que todo mundo já conhece aqui, mas eu gosto muito do Francisco de Assis. E Francisco de Assis sempre foi a humildade, né, em pessoa, né? E ele sempre, todo dia, ele cuidava do jardim. Limpava o jardim, ajeitava, regava. E aí chegou um dos seus companheiros lá do mosteiro e falou para ele: Francisco, se você descobrisse que hoje era teu último dia, se você fosse morrer amanhã, o que você faria? O que você faria hoje? Aí diz que o Francisco olhou para ele como quem diz assim: meu, aqui está ótimo para mim. Eu continuaria limpando meu jardim. Né? E assim encerramos nossa palestrinha
com gratidão a todos pela paciência e pela generosidade de escutar a nossa fala, que foi feito com muito carinho e tentando dar o melhor de mim. Então vou convidar vocês para fazer a oração do encerramento e depois o Mano vai falar dos passos. Pai bondoso e amoroso, Senhor das terras e dos céus, derrame a tua luz sobre cada um que está presente aqui e também que está em casa nos acompanhando, e a cada um de nossas famílias, família terrena e família espiritual, que se banhe na tua luz, Pai, na tua bondade, e que nos dê consciência e clareza, humildade e satisfação pelos nossos talentos, pelas nossas virtudes que vamos galgando a cada dia, procurando dentro de nós a memória e a lembrança das vidas, das coisas boas, do que nos faz bem, do que nos deixa melhor que ontem. Senhor, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo companheiro, amigo que está do lado, obrigado pelo teto que nos abriga, obrigado por essa casa maravilhosa. Obrigado pela saúde. Obrigado pela fé e a esperança na vida futura. Num mundo regenerado, que cada um faça a sua parte. E o todo já fez a dele. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja.